que levam em consideração fatores como raça, classe e escolaridade são fundamentais para resolver esse complexo problema. Abraços. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Oito horas 34 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Olha o Homem-Aranha passando aí. Como é que é? Peter Park. Ele vem pelo teto. O bicho é danado. Mais bola que Zidane. Mais bola que Zidane e mais forró que... Ronaldo Vasconcelos. Chimbinha, né? Ele aprendeu a dançar com o Ronaldo Vasconcelos. Isso. Ronaldo Vasconcelos. Mas, na verdade, está aprendendo ainda. Demora, né? Bom, para quem está no rádio aí acompanhando a gente, é o nosso Rodrigo Silveira, fotógrafo de primeira. Editor de fotografia da Folha da Manhã. E editor, aí, viu? Esse slogan aí, ó, nós depois vamos combinar a criação dele. Rodrigo Silveira é editor também de imagens? Não, de imagem é Souza. Souza, de fotografia do jornal Folha da Manhã. E por falar no jornal, já falei aqui das redes que a gente está agora, do podcast, logo mais na Plena TV. Amanhã, no jornal impresso, o candidato hoje, Jefferson Manhães, o professor Jefferson, vai ter também, nesse tratamento equânime com todos os candidatos, o mesmo espaço dos demais que lá já puderam figurar também nas últimas edições, com as 2 páginas do jornal impresso amanhã nas bancas. Nós voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed. Estamos concluindo, chegando aí à reta final desta série de entrevistas com os candidatos. Já foi anunciado aqui pelo Aloysio, havendo o segundo turno, faremos o debate com os dois, né, para é dia 27 de outubro o segundo turno, né, se não me falha aqui a memória, mas para este primeiro turno, né, o Grupo Folha da Manhã mantém a mesma tradição nessa série de entrevistas com todos os candidatos, começando, né, 27 de outubro, é isso, Aloysio? Então, até lá, vamos aguardar a conclusão, claro, do primeiro turno. A série de entrevistas é um oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde masculina, cuidando da saúde do homem. A Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana da nossa cidade e da nossa região. Nós voltamos e hoje, conforme ordem de sorteio, no último dia 22, com a presença de todos os representantes de candidatos e partidos, a vez é de continuarmos ouvindo o professor Jefferson, que é candidato pelo PT número 13, pelo PT 13. Voltamos, e Jefferson, para abrir este bloco, a gente pega aqui uma pauta que é importante para a gente também saber e ouvir de você, sobre a nominata a vereador. Tem 2 coisas, pelo menos, aí que se conversa muito nas ruas. Uma é que a Câmara
necessariamente precisa de uma mulher, ou mais. Isso aí vai depender da sua projeção agora. E que o PT também deve fazer pelo menos, ou dois. O PT teve boas passagens por aquele legislativos com bons nomes. A pergunta, e aí, eu não sei se vai sobrar alguma cadeira, porque pelas contas que nós fizemos aqui, todos os outros candidatos alguns fazem 18. O próprio Vladimir projetou de 18 a 19. O Sérgio Mendes também chegou a fazer aqui uma projeção de 12. Né? Só aí já deu 31. Sim, só para lembrar, a Câmara Municipal de Campos tem 25 vagas, 25 cadeiras que a gente chama. Como que você projeta, primeiro, o PT volta à Câmara Municipal de Campos, e como que você projeta essa composição das 25 cadeiras? Eu acho que eles estão contando com suplentes. Aí consegue fazer essa conta, né? Eu quero, assim, afirmar que nas nossas... Primeiro é dizer o seguinte, nós temos uma qualidade de candidatas e candidatos a vereador que é impressionante. Nós fizemos 13 encontros temáticos, onde cada um, ou um conjunto deles, ficaram responsáveis por conduzir essas discussões temáticas. Então nós somos uma federação que nós temos vereadores que defendem bandeiras, projetos muito claros. Nós vamos fazer com certeza. Nós queremos disputar esse segundo. Eu, na verdade, gostaria muito de fazer 3, né? Contando aí com o PSOL e nesse alinhamento maior. Mas temos com muita convicção de que nós o faremos, e na sobra, né, podemos ter a possibilidade de ter um segundo. O que seria um elemento muito importante para a saúde política desse município, para que a gente não tivesse o que nós tivemos, e eu falei agora há pouco tempo, né, que me impressiona muito. Num determinado momento, nós tínhamos um conjunto de vereadores que se declaravam independentes e que, ao mesmo tempo, tinham uma relação íntima, inclusive, de secretarias ou de posições dentro do governo. Acho que a oposição é oposição. E na oposição, aquilo que é bom para a cidade, você apoia. Aquilo que não é bom para a cidade, você denuncia. Né? Você tem que fiscalizar. É bom, eu estou falando, eu fui gestor há 24 anos. Quando você tem uma oposição boa, aquela que ela te ajuda, ela ajuda a você aprimorar os seus projetos, porque às vezes a gente não percebe uma determinada perspectiva, né? Então a oposição é muito saudável. Agora, não pode ser uma oposição que ela é oposição por ser oposição na perspectiva, eu sou oposição sistemática, né? Em que tudo que vem do governo eu sou contra a priori. Não, é uma oposição ativa, que faça projetos, né? Que faça as conversações necessárias, mas nós vamos ter um candidato ou candidata, né? Naturalmente a gente não sabe, mas temos a potência aí de ter um segundo. Gostaria de ter 3, mas acho que real é com a possibilidade de um segundo, e algo que não é fora de possibilidade, tendo em vista a qualidade dos nossos vereadores e vereadoras, candidatos. Candidata, falar de saúde, saúde é um tema muito sensível, né? Obviamente, demanda muito recurso, demanda muito estudo, muita capacidade técnica, né, do setor. Me parece que Campos tem três desafios na saúde, um de âmbito local, um de âmbito regional e um de âmbito nacional. Talvez o âmbito local seja o tamanho do município, mais de 4.000 km², se atender com os equipamentos de saúde ou possibilitar que equipamentos de saúde sejam acessíveis à população, né? De âmbito regional, por ser um polo de saúde, receber gente de outros municípios. E a questão nacional da tabela SUS, né, de atualização, a questão de pagamento da tabela, R$10 que se paga para um profissional de saúde, a tabela. Enfim, exige que o município complemente essa questão. Então a saúde tem essa visão da população, inclusive verificado em pesquisa, que é um ponto positivo e também um ponto negativo na avaliação da população, justamente por ser esse guarda-chuva de temas tão importantes. Queria ouvir de você a sua proposta, né, em relação à saúde, né?
enfim, uma avaliação da saúde de Campos e uma proposta, como você pretende encarar essa questão caso eleito. Edmundo, a saúde é de fato uma reclamação permanente da população. Quando você vai falar de marcação de consulta, de cirurgia, é assim, as pessoas ficam muito indignadas, porque elas entram num sistema e esperam uma ligação que demora para chegar. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma reunião em que uma pessoa disse, não, eu conheço o vereador tal, e na semana seguinte eu consegui. Isso gerou uma revolta nas pessoas. Eu tive a informação agora há pouco tempo que nós conseguimos, o governo municipal conseguiu atender setembro de 2022, conseguiu fechar os exames, né, as consultas, exames de setembro de 2022. 2 anos para quem entra na fila, normal, republicana, democrática, que é muito horrível isso. Imagine você estar com um problema, né, e esperar 2 anos para ser consultado ou para fazer um exame. Então, assim, está muito ruim. Agora, nós temos que mudar a lógica da saúde. A saúde, e eu vou aqui parafrasear o meu amigo Nélio Artiles, né, ele diz, nós temos que deixar de ser uma secretaria do tratamento da doença para ser uma secretaria da promoção da saúde. Então nós temos que investir muito na saúde preventiva, na saúde da família, nos agentes de saúde. Nós temos hoje cursos, inclusive lá no IFE, na área de enfermagem, técnico e superior, faculdade de medicina, né, um conjunto de cursos de enfermagem em outras instituições particulares, né, e nós podemos usar inclusive esse conjunto de estudantes, de formandos, para a gente poder fazer um grande trabalho. Nós temos hoje muitos enfermeiros e auxiliares de enfermagem formados, que nós poderíamos fazer um grande trabalho de saúde preventiva para tentar minimizar a ida aos hospitais. Agora também quando você vai conversar com as pessoas, depois de 7 horas da noite, primeiro que não tem transporte para se locomover, né? Mas é difícil as pessoas conseguirem a saúde 24 horas, dependendo da posição que ela está. Então nós temos que ter mais UBSs 24 horas para um primeiro atendimento. Nós temos que ter um sistema de ambulâncias que funcione de verdade, né, que consiga chegar. Você chega em algumas comunidades, as pessoas dizem, olha, não tem nem ambulância para a gente aqui, que é pelo menos para dar um primeiro auxílio. Então, nós temos, e eu não tenho dúvida, Edmundo, que é aproveitar hoje a relação que nós temos, né, nós somos do partido do presidente da República. Nós temos um Ministério da Saúde que voltou a, de fato, investir nesses programas que são basilares. Nós temos que ampliar os médicos, o Mais Médicos aqui em Campos, o Farmácia Popular. A reclamação que tem dentro dos hospitais é que o paciente tem que comprar o remédio. Está muito bonitinho do lado de fora aquela maquiagem, está bonito, lindo, né? Mas dentro, né, as pessoas estão... Está muito ruim. Eu estou falando isso de médicos que passam essa informação, enfermeiros que passam essa informação para a gente, dizendo que a situação é muito crítica. Hoje, se você quiser fazer uma mamografia, né, uma mulher, nós temos um mamógrafo, segundo a informação que chegou, né, eu quero aqui sempre dar o ar da dúvida, mas a informação, você tem um mamógrafo e nós temos hoje 150 mil mulheres adultas em Campos. Então, lógico que vai demorar 2 anos. Então, nós vamos fazer um centro de imagens aqui em Campos, que vai ser o primeiro passo para a gente, junto com o governo federal, a gente criar um hospital oncológico, que é uma demanda importante que nós temos aqui, para dar mais dignidade às pessoas, mas nós temos que ampliar. Então, se você tem um centro de imagens e de exames, você consegue diminuir essas filas que nós temos, mas com transparência. Não é possível você ter um sistema que você não sabe a sua vez. Então, começa uma politicagem, infelizmente é isso. Você chega no UBS, não tem vaga. Aí você chega lá, mas se você conversar com fulano de tal, você vai ter. Eu vou contar um caso aqui que me espantou. A mãe de um amigo meu, recebeu uma ligação 9h30 da noite do centro da terceira idade, num domingo. Ela ficou encantada. Como é que liguem para mim, dizem, olha, a senhora conseguiu a consulta da senhora. 9h30 da noite. Ela ficou maravilhada. Conversa, contou, a senhora conseguiu, etc, etc. Depois, sem nenhuma vergonha, olha, vou mandar uma coisinha para a senhora no WhatsApp. Aí mandou um panfletinho de uma candidata a vereadora, salvo engano, que era médica. Eu estou dizendo o seguinte, nós perdemos a vergonha nesse município.
Então, isso, e eu estou falando, se você conversa isso com a população, a politicagem para você. Então, assim, aí parece que é criar dificuldade para vender facilidade. Então, isso está muito, muito dito na população. Então, nós vamos enfrentar isso, né, com transparência, com inteligência. Hoje você tem o SUS digital, você pode fazer um grande programa de governo eletrônico e de inclusão digital, permitindo que as pessoas acessem. Então, não é possível. Você mora no Farol, você tem que vir pessoalmente a Campos, marcar a consulta, você volta para o Farol, espera a ligação, que um dia vai chegar, depois você volta para fazer a consulta. Por que você não faz isso digital? Tudo isso digital. Isso já aconteceu em Campos. Você podia ir numa UBS, fazer a marcação, me parece que hoje isso não tem mais. Então, nós vamos usar muita tecnologia, nós vamos usar muito o programa do governo federal. A ministra Anísia, nós fomos colegas, eu como reitor, ela como presidente da Fiocruz, e para não é beneficiamento pessoal, não, é dizer o seguinte, nós vamos ter que articular mais programas federais para a gente mudar a realidade da saúde aqui. E vamos aproveitar esse poderio, eu também, uma outra coisa que nós vamos fazer, eu quando fui reitor, nós construímos com a comunidade de Guarulhos, e lá os nossos professores, o primeiro curso superior na área de saúde público da nossa cidade, da nossa região, que foi o curso de enfermagem, dando acesso às filhas e os filhos dos trabalhadores a esse curso superior de saúde. Nós vamos trazer aqui, vou articular isso com muita força, a faculdade de medicina de uma universidade federal. E isso nós vamos... Eu tenho certeza absoluta que a gente consegue para dar oportunidade a essa juventude que não tem 10, 11, 12 mil reais para pagar numa faculdade particular, porque isso vai trazer mais pessoas com mais empatia para criar mais pesquisas na área de saúde, mas o carro-chefe nosso é você revitalizar as UBS, mais UBS 24 horas, mas tentar fortalecer a saúde preventiva, que é a primeira missão do município. Evitar que uma senhora e um senhor, você já detecte com antecedência, está com colesterol alto, está com uma glicose avançada, para evitar que eles cheguem ao hospital. Com isso, a gente vai distensionar um pouco o sistema e naturalmente é isso. A saúde é uma demanda muito grande, mas é possível, não é um problema fácil, é um problema complexo, mas eu tenho certeza absoluta que a gente consegue avançar muito, com candidato, transparência e seriedade. Sim, candidato. Educação, você conhece? Vamos falar de educação. Aliás... É minha vida, né? É um tema que gerou polêmica esse ano com relação ao IDEB. Você questionou, foi questionado e eu vou seguir aqui... E teve a minha tréplica. E teve a tréplica, a réplica, a tréplica. E o Shimoda traz aqui, como, para quem não conhece, estatístico que nos socorreu e foi assim uma mão fortíssima durante a pandemia. Era através dos dados do Shimoda, por exemplo, que orientava toda a nossa rede de saúde para combater os avanços daquelas ondas do coronavírus, que a gente costuma esquecer rápido, mas parece que ficou mais gravada. Lembra? Agora surgiu aí o Omicron, agora surgiu, então ele tinha toda uma projeção para onde ia, e aí naquele mundo escuro, todo mundo perdido com aquela novidade de pandemia, sem ninguém saber o que se tratava, o Shimoda foi muito importante. E ele traz aqui dados que eu uso para formular essa pergunta, além das suas propostas de educação. Nos anos iniciais de 2021 a 2023, esse aí, né, basicamente boa parte dele em plena pandemia, o índice de aprovação aumentou de 91% para 95%. A nota SAEB, que é o sistema de avaliação de educação básica, que avalia o conhecimento dos alunos em português e matemática, isso é prova aplicada, aumentou de 5,13 para 5,74. O IDEB de Campos passou de 4,70 para 5,40. E ele diz aqui, parece que a proficiência dos alunos melhorou e aumentou a aprovação. Não coloca na conta da aprovação automática. Com mais conhecimento dos alunos e a aprovação aumenta. Não há indício de aumento do IDEB, foi produzido artificialmente
por aumento da aprovação. Gostaria que você falasse sobre isso, esse IDEB que você tanto questionou, e sobre os seus planos para a educação no município. Bom, primeiro quer dizer que eu tenho um respeito muito grande pelo Shimoda, é um colega muito competente na sua área, mas o problema não é de estatística, é de matemática básica, é uma multiplicação. Se ele estende um pouquinho mais essa análise, porque diferente do que as pessoas dizem, né, é verdade que em 2019 não houve a informação do SAEB, mas houve a informação da aprovação, que foi 0,83. Salvo engano, acho que foi 0,80 e 2017 0,83. Quer dizer, 83% de aprovação em 2019, porque a pandemia foi uma anomalia, e 0,80 em 2017. A média, se não foi esses números, a média histórica de aprovação em todos os sistemas de educação histórica em Campos é de 80% a 85%. Essa é a média. A pandemia, em virtude das escolas fechadas, houve a aprovação automática, porque você não podia fazer uma reprovação, até porque todos nós tivemos que nos reinventar, inclusive os estudantes, né? Só que a Prefeitura de Campos, ela estendeu esse processo de aprovação automática, que foi da pandemia, também para os anos de 2022 e 2023. E, pior, a aprovação que era 91%, né, na pandemia passou para 95%. E a gente tem que compreender que o IDEB ele tem duas dimensões. Uma dimensão é a aprendizagem, é o SAEB, e a outra é o fluxo, que é a aprovação. O SAEB, ele desde 2005, Campos cresce entre 2,5% a 5%, abaixo do que o Ministério da Educação coloca para todos. Porque a ideia do Ministério da Educação foi o seguinte, olha, até 2021 nós queremos que o Brasil chegue no nível de aprendizagem da OCDE, da média da OCDE. Então tem que crescer de 6,5% a 7% de aprendizagem ao ano. Campos nunca conseguiu, excetuando 2007, que também há suspeições, quando o SAEB foi a 6,2% de aprendizagem. Saiu de 4,5% para 6,2%, mas já no bimestre, 2 anos depois, voltou para 5%, que foi também uma anomalia, foi errado. Foi na época do Arnaldo Viana, também tudo indica que foi algo maquiado naquela época. Então, o que aconteceu? O SAEB do primeiro segmento houve um aumento de 4%, que é dentro da média histórica. 2005, 2007, 2009, sempre o SAEB cresce. Isso faz parte, é na rede toda do Brasil inteiro. Então não tem nenhuma novidade do crescimento do aprendizado. Apesar de Campos sempre estar abaixo da meta do Ministério, que tem que ser na ordem de 6,5%. Ponto 1. Então, 2023 teve um crescimento de aprendizagem, se comparado com 2017, porque eu não tenho o SAEB de 2019, nós tivemos um crescimento de 4%. Natural. O que não é natural é outro fator desse produto, né? Que ao invés de aumentar também, ou ficar mais ou menos estável, que é o normal, ele aumentou 15%. E aí quando você multiplica dois fatores, onde um deles subiu 15%, o resultado foi diferenciado. Não por causa da aprendizagem. A aprendizagem cresceu 4%. Foi por causa da aprovação automática. Então, eu reafirmo, e mais, o que os professores nos passam é que houve estratégias também no sistema municipal de criar turmas multisseriadas. Aqueles alunos que tinham mais déficit de aprendizagem foram colocados numa mesma turma chamada multisseriada, e essa turma multisseriada não faz a prova do SAEB. Portanto, bom, isso é um ponto. Agora eu quero chamar a atenção para um outro ponto. Então eu afirmo aqui, por uma questão de matemática básica, não tem nada a ver com estatística, que houve um aumento de 15% em um dos fatores da multiplicação, que automaticamente o resultado da multiplicação aumentou de maneira exagerada, que não é padrão em nenhum outro estado brasileiro, nem no Ceará. Mas tem um outro fator. O que aconteceu com a aprovação automática?
ela está causando um problema muito sério no segundo segmento, que aí o prefeito não conta. O segundo segmento, o SAEB de 2023, foi pior do que o SAEB de 2017. Nós não sabemos de 2019. Houve um decrescimento desse... Então deveria crescer 6%, decresceu quase 1%. Então a aprendizagem do segundo segmento. Então a gente já está vendo o que a progressão automática está fazendo. Aluno está chegando no segundo segmento, é 6º, 7º, 8º ano. Aluno está chegando sem escrever, sem saber escrever, muitas vezes sem saber ler adequadamente, com fluência, sem fazer algumas operações, não quer dizer que são todos, muitos desses alunos. Porque ninguém defende a reprovação. Isso é um trauma para o estudante. Mas você tem que fazer, se você fizer a progressão automática, você tem que ter as estratégias de recuperação da aprendizagem. E que Campos não fez. Então virou uma covardia, porque esse aluno, ele não sai porque ele foi reprovado no início, mas depois ele sai da escola no 6º, 7º ano, porque ele começa a chegar na casa dele, às vezes um primo, um familiar, brinca com ele, você está no 7º ano, você não sabe fazer conta, você não sabe ler, ou mesmo na escola ele vira chacota, esse menino se expulsa. Então é covardia. Então eu quero afirmar, o IDEB de Campos está maquiado pela progressão automática. Houve um aumento de 14% na aprovação automática, que em média é 80% a 83%, e passou para 95%. E numa conta de multiplicar, quando você superfatura um dos fatores, você altera o resultado. Eu expliquei isso em vídeo, já falei, quem quiser pode ir lá no meu Instagram verificar. A realidade das escolas de Campos, por mais o esforço dos nossos professores, isso aqui não é uma crítica ao professor, pelo contrário, Campos não faz concurso público para professor, Campos tem professor com RPA, está uma vergonha, as escolas não têm infraestrutura adequada, mostra na propaganda oficial uma escola que parece que é da Finlândia, mas vai nas escolas para você ver, aleatoriamente, está muito ruim, não tem uma quadra de esporte decente, as salas estão superlotadas, é difícil. Qual a base da sua proposta para a educação? Pelo menos. Primeiro, nós temos porque o tempo já. Nós temos duas propostas primeiras, né, para além do concurso público, né, que são basilares. Né, isso é basilar. Eu quero. E valorização do corpo de docentes e de profissionais da educação. São duas propostas. Escola de tempo integral, porque essa é a proposta também do governo federal. Proposta de tempo integral. Para que o aluno tenha acesso ao esporte, para que o aluno tenha acesso à cultura, para que o aluno tenha acesso ao apoio à aprendizagem, para que o aluno possa... É isso que nós fazemos lá no IFE, por exemplo. O aluno tem o apoio de alimentação, ele entra 7, 8 horas da manhã e vai sair 5 horas da tarde, com toda a potência, que é mais ou menos o modelo que foi tão importante aqui para o estado do Rio de Janeiro, desmantelado, que é dos nossos CIEPs. Essa é a meta. E o segundo é o pé de meia. Nós vamos fazer o pé de meia municipal. O pé de meia municipal é o seguinte, o aluno, hoje já tem do governo federal no ensino médio, e nós vamos fazer no ensino, no segundo segmento do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. O aluno que estiver frequentando a escola vai receber R$200 por mês e uma poupança que ele pode usar, e uma poupança ao final do ano de R$1.000 se ele for aprovado, que só pode tirar no final do percurso. Por que isso? Porque, especialmente os meninos, no 6º e 7º ano, os adolescentes, eles estão começando a trabalhar ao mesmo tempo que estudam, porque vê a mãe passando necessidade, ele quer, às vezes, comprar um tênis, quer comprar um celular, quer comprar alguma coisa, não tem. Nós que somos da classe média, nós damos toda a infraestrutura para os nossos adolescentes, às vezes dá uma mesada, né? E os meninos pobres, eles veem o drama das suas famílias. Então, com isso, nós vamos evitar a evasão escolar. Evitar que esse menino e essa menina saiam da escola para poder fazer um bico, para poder, às vezes, ser aliciado pelo tráfico. Nós queremos adolescentes dentro da escola, numa escola com qualidade, com infraestrutura, com profissionais da educação respeitados, e que a gente tenha uma relação de trabalho que não seja esquartejada, porque, para mim, a relação de RPA, o que acontece na prefeitura, é um esquartejamento da relação de trabalho. A gente tem vários temas a tratar. Eu sei que educação é seu tema de predileção pela sua carreira, como professor e gestor universitário, mas temos que tratar de outros assuntos.
também tão importante quanto. Transporte público. Essa coisa de... Hoje em dia, com rede social, a inversão que se faz entre... O abreviamento que se faz entre opinião e fato é um negócio impressionante, né? Você tem opinião, tem argumento, tem fato. São 3 coisas diferentes. A minha opinião, eu acho que posso chegar a formular com um argumento, e eu manifestei isso a todos os candidatos, inclusive o próprio prefeito Vladimir, é que transporte público é, sem sombra de dúvida, o maior calcanhar de Aquiles desse governo. Que não vem desse governo, mas se manteve nele. Na verdade, a situação que nunca foi ideal, ela começa a se desmantelar quando cai o preço do petróleo em 2014, a passagem real fica insustentável, há uma crise. O saudoso promotor Marcelo Lessa atua muito diretamente naquela crise, chega a prender, dar voz de prisão aos diretores das empresas, a dirigir ônibus, né? Na maneira que ele viu ele tentar equacionar aquela crise. Mas de lá para cá, essa crise não foi equacionada. É um fato. Né? Você tem o governo Vladimir, o governo Rafael Diniz, passou 4 anos. No final, tentou equacionar esse problema com intersecção em pontos entre vans e ônibus. A ideia me parecia ser ruim, mas não funcionou. Não funcionou. O governo Vladimir, em 2020, Vladimir bate muito nesses terminais, chama terminal da vergonha, não é isso? E, enfim, o governo dele, ele reabre a área central para as vans, que no governo Rafael isso foi combatido, e a solução que ele dá é a mesma do governo Rafael, só que com construção de 3 terminais de intersecção entre vans e ônibus fixos, né? Que não foram concluídos nem vão ser até o final do governo. Então, 2014 para cá são 10 anos. Né? Eu tenho visto sua propaganda de governo, li seu projeto, sei de sua proposta, tem Maricá como referência, que está no boom dos royalties que o Campos já teve, alguns anos atrás. E só para citar, porque a candidata Madeleine disse aqui, até sem ser provocada, que essa proposta sua, ela citou, não foi a partir de pergunta, seria inexequível em termos orçamentários. Então, qual é a sua proposta para o transporte público? Como é que você responde a essa crítica da candidata Madeleine? Ela desconhece o orçamento público de Campos, e ela desconhece esse projeto. Não é só Maricá, Maricá é um exemplo. Inclusive, na revista Piauí dessa semana, eu peço então que a candidata possa ler, de um outro município que tem, com aproximadamente 300 mil habitantes, e que usa 2,6% do seu orçamento e ele não tem royalties. Que é? Eu não fugiu o nome, a minha memória não é muito boa, mas está na revista Piauí, só ler dessa semana. Não, é da região, acho que é no Ceará. Crato, salvo engano. Mas minha memória é alguma coisa que eu sempre duvido dela. Então, eu quero aqui dizer que o transporte público ele passou a ser direito social a partir de 2015, com a mudança do artigo 6º da Constituição Federal, onde tem educação pública, saúde pública e também transporte público. Então passou a ser considerado um direito. 116 municípios no Brasil têm o tarifa zero, o transporte gratuito. Não todos na mesma dimensão, às vezes para alguns subgrupos, às vezes para algumas regiões, mas tem isso. Eu também quero dizer, Luizinho, que na questão do transporte público, o Vladimir cometeu estelionato eleitoral, porque ele assumiu o compromisso da passagem social, ele assumiu o compromisso de que faria diferente, não faria os terminais de Rafael, e o que vem mostrando é uma reprodução desse modelo, né? Que é um modelo que tem no mundo, chama-se tronco alimentador. É um modelo que tem no mundo, onde nas regiões mais distantes, com menos número de pessoas, você tem um transporte de menor capacidade para alimentar os troncos que são de alta capacidade. Isso é um modelo internacional, isso não tem nada de novo. Então ele vai contra, ele desorganiza
o transporte público, encarece a passagem, e eu pergunto, o que foi feito? Foi isso. Então, assim, tem 4 anos, é importante dizer, o governo, ele é um ciclo. Se a população vai dar para ele outra oportunidade, é o segundo governo dele. E não é o único governo de 8 anos. É um governo de 4 anos, e no governo de 4 anos, ele cometeu, para mim, um estelionato eleitoral no que se refere ao transporte público. O transporte público já era ruim, com ele ficou muito ruim. Hoje, domingo, você está numa comunidade, você não tem ônibus. Depois de 7 horas da noite, você não tem. Eu estava com os meninos da campanha, né, que nos ajudam na campanha, 6h30 da tarde de um sábado, no nosso comitê, que é ali atrás da Praça atrás da Catedral, frente ao Hotel Terraço. Eles tiveram que pegar Uber, 6h30 no centro da cidade, porque não tem ônibus. Trabalhador, quem trabalha, 10 horas da noite precisa sair do seu trabalho, não tem ônibus, não tem transporte. É vergonhoso, é vexatório, né? Você vai a Santo Eduardo, por exemplo, tivemos lá, você tem uma van que sai lá 4h30, 5 horas da manhã, outra que volta à noite, né? Então, assim, isso estou citando mas já nas regiões mais periféricas de Campos já não tem ônibus. Então, assim, eu brinco até com as pessoas. Qual foi a última vez que você viu um acidente de trânsito com ônibus envolvido? Eu vou dizer, há mais ou menos 2 meses atrás, um ônibus daquela empresa Opção, que é um ônibus fretado de trabalhador, porque você não tem nem acidente. Porque você não tem ônibus, você percorre campo, você não tem ônibus. Então, nós vamos municipalizar o transporte público. Vamos criar uma empresa pública de transporte. Assim como foi feito em Maricá, tem outras experiências, mas essa é a nossa referência. E depois nós vamos começar Por quê? Porque quando você municipaliza, você tem a gestão das linhas. Então vamos imaginar que eu tenho uma linha aqui que ela não é lucrativa. A empresa, você fez o edital, ela achou lucrativa, diz, olha, eu não tenho condição de fazer porque não é lucrativa. Ou apareceu nós fizemos um grande programa de habitação popular, surgiu um novo grupo ali, e eu preciso que você mude essa rota. O cara pode dizer, não, eu fiz o edital, no edital só tinha aquela linha. Então, o sistema de concessão, ele cria dificuldades para você gerir as mudanças da cidade. Então, nós vamos municipalizar, respeitando todos os contratos que existem hoje. Maricá foi assim, começou com 14 ônibus, né? E aí foram vencendo as concessões, ele foi pegando. E eu quero dizer, pela qualidade, não existe horário, ônibus de péssima qualidade, eu quero olhar aquele edital. Porque também, na relação público-privada, existe também as contrapartidas que têm que ser dadas, e eu posso romper um contrato de concessão se o empresário, a empresa, não cumpriu com as cláusulas do contrato. Então, nós vamos trabalhar tudo dentro da legalidade, mas tudo que for vencido nós vamos passando para a empresa pública e nós vamos criar o vai de graça. Crescente, começando com algumas categorias e a ideia é chegar ao todo. Por que isso? Candidato. Porque isso, agora deixa eu explicar aqui. Agora é o seguinte, isso nós vamos aumentar a circulação de pessoas, o problema do centro da cidade é que não tem gente que chega aqui. Então nós vamos aumentar a circulação de pessoas. Hoje tem aluno do IFE que abandona a escola ou que não faz prova porque não tem transporte na sua casa. Então nós vamos aumentar o acesso dos trabalhadores, dos estudantes, das pessoas para poder circular na cidade. Então, e vamos diminuir o custo de um empresário. O empresário hoje, para contratar um menino de Santo Eduardo ou do Farol, ele, se é daqui do centro, ele vai pensar 3 vezes. É quase R$20 a passagem, 15 a R$20. Então essa pessoa fica excluída. Então nós vamos aumentar as oportunidades, democratizar as oportunidades com o vai de graça. Não tenho dúvida, esse é um dos maiores investimentos na economia de Campos. Não quero interromper o seu raciocínio jamais, o tempo é seu, só quero otimizá-lo, tentar aproveitar mais aí o tempo para a gente saber. Acolho. De outras, né? Acolho. Obrigado. De outras ideias e propostas que a gente precisa falar. Mas porque isso é muito importante. Ah, sim, não tem a dúvida. Até porque ele é um dos mais, é o que geram mais contraposições, então é importante falar para as pessoas. E como a Luiz disse, né? E a gente sabe muito bem, eu moro aqui perto, eu ando a pé, tudo bem, mas se precisar realmente... Vou botar um tempo dele. Não, vou encerrar aqui, peraí, só um comentário aqui. Se precisar, de fato, o transporte,
Você, já falamos isso, a Luiz fala muito isso. Se você precisar de sair de Santo Eduardo e ir a Farol, esquece. Se você tiver em Farol, precisar trabalhar aqui no centro, esquece. Você, não, você fica no vermelho. É impossível. A conta não vai fechar nunca. Salário mínimo, você fica devendo no final do mês. É pior que bet. É pior que bet. Então, assim, eu te interrompi, mas justamente para aproveitar para falar de outra pauta, vamos voltar aqui o seu tempo, mas o transporte público é sim um problema gigante, que não é só exclusivo de Campos, mas que é nosso também, então temos que resolver a oportunidade. Pela extensão territorial de Campos, que é o maior município do Fluminense. Né? Exato. Bom, retomando então aqui sua entrevista e a pauta, segurança pública, que também é outro problemão que a gente tem, e com o passar dos anos, a segurança pública foi se tornando não só, como está na Constituição, um dever do Estado, mas também dos municípios, a partir inclusive do surgimento da Guarda Civil Municipal. A pergunta é, o que dá para fazer com segurança pública como município, aí com os outros órgãos também de segurança estadual e federal, e se você pretende armar a Guarda Civil Municipal? Olha, eu sei que esse tema do armamento é um dos primeiros que aparece, porque acho que nós, do campo progressista, somos contrários ao armamento da polícia. Nós não somos contrários ao armamento da polícia. Nós somos contrários à banalização e à massificação de armas para as pessoas, como foi feito no governo passado, a facilitação, porque isso vai para o crime organizado. Eu quero dizer que a coisa que mais diminuiu o preço no governo passado foi o fuzil AR-15. Custava 60 mil reais, passou a custar 20, porque foi facilitada a compra de fuzis, de munição. Isso nós somos contrários. Você armar a polícia, são pessoas preparadas, é o Estado que tem que ter isso. Não, eu estou falando da polícia de maneira geral, porque nós vamos transformar a Guarda Municipal na Polícia Municipal Comunitária. Isso é um projeto de lei que está posto no Congresso Nacional, que vai ser aprovado, que a relatora é do Partido dos Trabalhadores, para que a nossa Guarda Municipal ganhe outras competências, mas vai ser uma Guarda Municipal comunitária e de aproximação. É para que ela possa estar na comunidade, porque ela conhece a comunidade, para ter uma relação, para dar sensação de segurança, não só nos centros comerciais, mas nas comunidades, porque uma mãe e um pai, lá de uma comunidade periférica, ele quer ter a certeza que o seu filho vai para a escola, que ele sai para uma balada à noite, mas que ele volte com segurança. Então a segurança tem que ser pensada no todo. Então, eu quero... Vai armar ou não? Vai virar polícia, vai ser armada. Na medida da formação, na medida do agrupamento. Isso, inclusive, é uma demanda de muitos da Guarda Municipal, até pelo risco que eles correm. Então, essa é uma discussão que não tem, não é elemento... o que nós somos contrários é o armamento indiscriminado da população. É diferente de uma pessoa que tem uma propriedade, ela está distante e ela tem um porte de arma legal, técnico, avaliado. Isso é uma coisa. Agora, eu não posso ter um problema com o vizinho e levar um tiro porque o cara tem arma. Eu não posso ter um problema no trânsito, né, onde as pessoas... e levar um tiro, como a gente assiste, ou num bar, como agora teve, né, quase que uma chacina. Então, é isso que a gente fala. O armamento tem que estar na mão de quem conhece tecnicamente. Isso é um ponto. Só que nós temos que pensar segurança pública de maneira mais ampla. Não adianta eu ter uma guarda inteligente, competente, coordenada com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, né, toda equipada, e uma sociedade miserável. Então, segurança pública mais ampla, ela é uma segurança de uma polícia inteligente, valorizada, com infraestrutura, ao mesmo tempo com políticas públicas muito claras, com escola de qualidade, com geração de renda. Eu tenho que evitar que as pessoas vão para a criminalidade. E só saem da criminalidade se elas tiverem oportunidade. É casa com dignidade, é trabalho com dignidade, é escola com dignidade. Porque um pai, quando perde o emprego, né, e ele vive numa situação dramática, com esgoto a céu aberto, essa pessoa entra no desespero. Então ela vira uma presa fácil. Potencialmente, eu não estou aqui dizendo que todas fazem isso, mas quando você não investe nas questões sociais, de geração de emprego, você vai ter um problema grave na segurança. Então a segurança não pode ser só o caso de polícia, mas nós vamos investir muito na Guarda Municipal. Outra coisa que nós vamos fazer, quem vai coordenar a segurança da cidade
nesse pacto com as demais forças policiais, vai ser a nossa polícia municipal. Ela que tem que ser protagonista, porque ela que está ligada ao prefeito, ela que está ligada ao município. Então nós temos pessoas valorosas lá, mas nós vamos investir muito em capacitação. Então eu quero aqui deixar muito claro que... E outra coisa, segurança pública não é uma questão... Não vamos reduzir segurança pública a guarda ter armamento ou não. Segurança pública é muito mais complexo. Então nós temos esses eixos. Agora, quando virar polícia municipal, o que vai acontecer? Nós vamos poder receber recursos do PRONAS, que é o programa do governo federal, do presidente Lula, que foi abortado nos tempos anteriores, né? Mas para ter mais infraestrutura. Por exemplo, hoje a ronda escolar, nós temos mais de 140 escolas. Sabe quantos carros tem a ronda escolar hoje? Sabe, Edmundo? 2. Para fazer toda a ronda escolar. Então nós temos que equipar. Nós temos que ter uma patrulha Maria da Penha para dar apoio à proteção da mulher. Nós temos que ter uma patrulha rural, né, para dar apoio a quem mora no campo. Então, assim, são muitas possibilidades que nós temos e no nosso programa está muito claro. Nós vamos ter uma polícia municipal, mas comunitária, articulada com as demais forças policiais. Porque o crime organizado, ele é internacional. Ele, infelizmente, você vai nas comunidades aqui, estão associadas, né, a grupos criminosos que são nacionais. Então nós temos que estar articulados de maneira inteligente e preparado, também de maneira nacional. Então vamos conversar muito com a Polícia Federal. Eu estive lá em Brasília com a Força Nacional, né? E essa concepção do uso da câmera para que não haja abordagens violentas, precisa de proteção, inclusive, para o policial, né? Eu, como professor, é importante a gente registrar lá no diário o que a gente faz, porque pode ser que alguém faça uma denúncia dizendo que você não foi dar a aula. Então o policial também tem que se proteger. Precisamos encerrar. Desculpa, obrigado. Precisamos encerrar. Calcaia é a cidade que o senhor citou aí. Calcaia. Então, Crato, né? Eu falei Crato, né? Calcaia. É no Ceará, não é? No Ceará tem 355 mil habitantes aproximadamente. Calcaia, isso. Errei. Acertei a primeira letra. Bom, são 9h19. A gente fecha esse bloco então. E você que está nos acompanhando, vamos partir para o segundo bloco. O intervalo agora é mais curto, é rápido, para a gente voltar aqui. O terceiro bloco, né, Edmundo? Mas tem direito a um cafezinho, não tem? Café tem. Já está renovado o estoque ali. Vamos voltar. E a gente faz esse intervalo e na volta, então, a gente continua. Tá mais fácil o Fluminense ser campeão brasileiro de 2024 do que aparecer a pesquisa de sexta-feira, Luiz. Vambora. 9h20. Fechamos aqui esse bloco no oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina. Instituto Pulha, cuidando da saúde do homem. E Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana. Voltamos a seguir.